dica de hoje é: por que é importante, ou melhor, importantíssimo, cuidar da parte jurídica do seu negócio? Muitas vezes a gente pensa que o jurídico ele está focado apenas na parte judicial, né? Quando a gente já tem um problema, quando nós já temos um processo e tem duas pessoas brigando na justiça por alguma coisa, né? Mas o jurídico ele não é apenas isso. Nós temos inúmeras questões jurídicas que estruturam um negócio, uma empresa, que estão presentes no dia a dia de todos nós, né? Se a gente pegar grandes empresas, nós vamos perceber que eles têm departamentos jurídicos bem estruturados, ou então um batalhão de advogados, né? E aí a questão que fica é: por que um negócio pequeno, ou então um negócio que está em crescimento, precisa tomar conta, precisa cuidar dessa parte jurídica do negócio? Eu diria que nós temos três aspectos importantes para levarmos em conta e justificar, né, esse cuidado essencial com essas questões jurídicas. O primeiro deles seria em relação à organização e à segurança jurídica do negócio, né? Um negócio que está bem organizado, que está bem estruturado juridicamente e que faz uso dos instrumentos, tanto legais quanto privados do direito, ele vai ter muito mais segurança jurídica e uma sustentabilidade ao longo do tempo maior, né? Negócios que não cuidam da parte jurídica, eles tendem a estar mais bagunçados, a fazer negócios que não são seguros e que provavelmente não serão bem sucedidos, né? Um segundo ponto, eu diria que nós temos que pensar de maneira preventiva, né? Como eu disse, o jurídico não é apenas o judicial, não é apenas quando eu tenho um problema. Então, se eu conseguir evitar esses problemas, se eu conseguir reduzir o custo em relação a problemas futuros, eu vou ter uma sustentabilidade, eu vou ter um negócio que vai se desenvolver de maneira mais estruturada, né? Quando nós temos um problema, para resolvê-lo é muito mais custoso e muito mais trabalhoso. Se você já teve algum processo judicial, conhece alguém que teve um processo judicial, você sabe que quando a gente chega na justiça, tanto os montantes quanto a resolução desses problemas são bem maiores, né? Então, se a gente cuidar da parte jurídica antes que um problema aconteça, nós vamos reduzir os custos lá na frente, e custos aqui, é importante ressaltar, de todas as áreas, né? Você vai ter uma redução de custo com um advogado, você vai ter uma redução de um custo em relação a uma possível condenação. Um exemplo: se você tem empregados, se você contrata pessoas, é muito mais barato você prevenir esse passivo trabalhista ou esses problemas trabalhistas do que você levar para a justiça, em que você vai ter uma condenação muito mais dura e com diversas outras elementos, né, que vão tornar aquele débito maior, né? Como, por exemplo, custas judiciais, honorários advocatícios da outra parte, até mesmo questões relacionadas a juros e correção monetária, né? Quando a gente evita o contencioso, o judiciário, e prevenimos, cuidando da parte jurídica do negócio, nós conseguimos reduzir esse custo, tanto operacional, com advogados, com pessoal que precisa cuidar dessa área, quanto em eventuais condenações e por aí vai, né? E um terceiro ponto dessas razões para a gente cuidar da parte jurídica de um negócio, eu diria que nós temos uma questão de governança, né? Nós temos bons processos e clareza, transparência dentro da empresa, né? Nós não fazemos isso sem a parte jurídica, né?
Nós vamos ter que desenvolver documentos internos, documentos que são externos, como códigos de conduta, acordo entre sócios. Se você tem um investidor, você precisa de instrumentos, contratos de investimento, uma política de contratação de fornecedores. Tudo isso faz parte da governança, né? Que está muito relacionada a uma boa relação com os stakeholders, né? Que são as partes que são relacionadas, que têm interesse naquele negócio. Então, investidores, funcionários, colaboradores, fornecedores, investidores, o próprio Estado, né? Pode ser um stakeholder do seu negócio. Então, quando você cuida da parte jurídica, você estabelece bem a governança do seu negócio, você vai ter uma relação muito melhor com essas partes relacionadas e vai conseguir ter uma saúde do seu negócio. E veja, são aplicações práticas, né? Às vezes o jurídico parece ser muito abstrato, mas é uma coisa completamente prática. Se você precisar recorrer a algum empréstimo em um banco, ou então você vai pegar uma linha de crédito especial, ou então você vai fazer uma rodada de investimento para o seu negócio, se você tiver a parte jurídica bem estabelecida, bem estruturada, você vai ter uma facilidade muito maior para lidar com o banco ou o investidor, né? Então, acho que aí está alguma das importâncias da gente cuidar da parte jurídica. A dica de hoje é: como cuidar dos dados dos meus clientes e colaboradores? Eu tenho visto muitas pessoas com dúvidas relacionadas à proteção de dados, né? A gente tem quase uma febre em relação a LGPD. Se você nunca ouviu falar sobre isso, vamos falar rapidamente sobre o que é essa legislação, né? LGPD é uma sigla para Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que foi instituída em 2018. 2019 ela começou a entrar em vigor, né? E desde então nós temos visto muitas empresas que trabalham com essa área, nós temos visto decisões judiciais dessa área e nós temos visto decisões administrativas em relação à proteção de dados, né? A LGPD, só para a gente ter um histórico aqui, ela é uma legislação que tem quase uma herança, né, de movimentos que aconteceram principalmente na Europa, né, com a GDPR. Nos Estados Unidos nós também temos legislações específicas em relação à proteção de dados, né? Mas pensando num mundo digital, um mundo em que as pessoas estão na internet, que os dados delas são compartilhados entre empresas, órgãos públicos e diversos outros atores, foi necessário que nós criássemos uma legislação para proteção desses dados, né? Nós tivemos até mesmo uma emenda à Constituição, né? O Brasil tem muitas emendas da Constituição tratando essa questão da proteção de dados como um direito fundamental, né? Mas a legislação ela não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Tem muita gente colocando medo, falando de multas de 50 milhões de reais, mas isso são coisas muito específicas e para a realidade de pequenas e médias empresas, isso não seria verdade, né? Nós temos sim a previsão de multas, mas elas são proporcionais ao faturamento das empresas e elas só acontecem quando você não consegue cumprir minimamente a legislação, né? E aí, nós temos alguns pontos práticos para nós falarmos sobre como cuidar desses dados, tanto dos meus clientes quanto dos colaboradores, né? Eu entendo que o documento principal e central para a gente trazer essa proteção desses dados seria a política de privacidade. Você já ticou, né? Colocou ali um aceite
em alguma política de privacidade de algum aplicativo, de algum site ou alguma coisa nesse sentido, né? Isso pode ser até uma coisa perigosa, né? Porque você não sabe como é que as pessoas estão tratando seus dados, mas isso é um assunto para uma outra conversa, né? Mas o documento da política de privacidade, ele vai reger, ele vai trazer uma transparência de como os dados pessoais são geridos pela empresa ou então por aquela organização, né? É nesse documento que a gente vai colocar como os dados são capturados, como eles vão ser tratados, por quem eles vão ser tratados, qual é a destinação desse tratamento desses dados, né? Então, política de privacidade é um documento essencial para você cuidar bem dos dados, principalmente dos seus clientes ou então de quem faz uso de alguma plataforma que você ofereça. Como fazer uma política de privacidade, né? Isso é um documento técnico, tá? Ele requer um conhecimento jurídico para que nós consigamos estabelecer bem esse caminho dos dados dentro da organização ou da empresa, né? De alguma maneira, nós precisamos também de um auxílio técnico, mas aqui eu vou colocar como tecnológico, né? De alguém que entenda de que maneira, quais programas, quais softwares são utilizados no tratamento desses dados dentro da sua empresa, né? Vamos colocar um exemplo aqui para a gente deixar isso mais próximo dos pequenos e médios empreendedores. Digamos que você tem uma loja de roupas e você pega os dados dos seus clientes para, de alguma maneira, ter pontos de contato no processo de venda ou então de marketing, né? Esses dados eles vão ser tratados de certo modo, eles vão ser compartilhados com talvez uma agência de marketing, talvez com uma startup que que envie mensagens pelo WhatsApp, né? Então tudo isso tem que ser colocado dentro da sua política de privacidade, que precisa ter o aceite daquela pessoa, da titular dos dados, né? Não adianta só você colocar num lugar escondido como você trata aqueles dados e a pessoa não ter acesso àquilo, não ter tido ciência daquilo, não ter dado o aceite dela, né? Ter colocado a vontade dela em aceitar o modo como você vai tratar os dados, né? Então, por isso que a política de privacidade é essencial para a gente conseguir cuidar dos dados, principalmente dos clientes, né? Pensando em colaboradores, eu colocaria outros documentos para nós lidarmos de maneira adequada com os dados desses funcionários ou então de outras pessoas que se relacionam com a empresa e que você colete esses dados, né? Eu diria que 2 documentos são essenciais. O primeiro deles seria um código interno do tratamento desses dados, como se fosse uma política de privacidade, mas eu estou colocando como um código interno bem nos moldes das melhores práticas de governança, né? Você tem um código interno indicando como você fará o tratamento desses dados. É importante lembrar que nós temos decisões judiciais de alguma maneira condenando empresas pelo uso dos dados dos seus funcionários, tá? Isso daqui não é uma questão abstrata, é uma questão que está na prática e que pode acontecer com o seu negócio, por isso é importante ter esse cuidado. E o outro documento seria o contrato de trabalho ou então um contrato de prestação de serviços que você vai firmar com essa pessoa. Esse contrato ele tem que trazer alguns parâmetros sobre o tratamento desses dados, a segurança para esse tratamento dos dados, né? Aqui falando sobre a segurança, é importante lembrar que a LGPD ela não prega uma impossibilidade de vazamento de dados ou então de ataques hackers ou coisas nesse sentido. Tá? A gente vê no noticiário, né? Ou então nas redes sociais, diversos ataques hackers ou então vazamentos de dados que acontecem
até em órgãos públicos, né? A LGPD ela não veda completamente isso. O que ela estabelece é que aquele que faz o tratamento dos dados, ele precisa ter um plano. E além de um plano, ele precisa tomar as medidas razoáveis para evitar que esse vazamento aconteça, né? Então, dentro da sua política de privacidade, dentro do seu código de tratamento de dados interno, do seu contrato de trabalho ou de prestação de serviço, você vai estabelecer como você coleta esses dados, como você trata e o que você vai fazer caso ocorra um vazamento de dados ou então algum ataque hacker nesse sentido. A dica de hoje é: qual o perigo de se usar modelos de contratos encontrados na internet? Isso daqui é uma realidade muito presente nos empreendedores e empreendedoras brasileiros, né? Na maioria das minhas conversas, eu sempre vejo, principalmente negócios que estão em estágio inicial ou então que ainda são pequenos, em que as pessoas não contratam advogados ou alguém para desenvolver um contrato e acabam pegando esses documentos na internet. Você joga no Google, procura um modelo de contrato de prestação de serviços e começa a fazer uso desse documento na sua empresa, né? Eu diria que isso é uma ação muito perigosa para o seu negócio, né? Principalmente quando você está num estágio de profissionalização daquele negócio, um estágio que o seu negócio está crescendo, ou então que você tem um potencial bom daquele negócio, usar modelos de contratos pode ser algo complicado e que vai cobrar um preço lá na frente, né? Eu diria que, pensando aqui numa metáfora, seria algo como você usar uma roupa que de nenhuma maneira foi feita para você, né? Ou ela vai ficar muito grande, muito folgada, ou ela vai ficar muito justa, muito apertada e talvez você nem consiga usá-la, né? É a mesma coisa com um contrato. Um contrato, ele tem que, de alguma maneira, ser uma adequação entre a realidade do seu negócio e os instrumentos jurídicos adequados para essa realidade, né? Então, se você pega um contrato que foi feito para outra realidade e tenta usar isso para a sua realidade, você pode ter um problema muito sério de que aquele contrato não vai trazer a proteção necessária para o negócio que você está fechando. Lá na frente, caso você tenha algum tipo de problema, e aí aqui eu não estou falando ainda do judicial, estou falando de uma questão extrajudicial, quando você e o prestador de serviço, ou então a outra parte do contrato, for querer negociar, vocês vão ter que observar as cláusulas, as obrigações, as responsabilidades daquele contrato. Se você tiver obrigações que não sejam favoráveis, ou então obrigações que não tenham nada a ver com aquilo e que tenham uma consequência completamente diferente da que vocês esperavam, você vai ter um problema. E caso essa demanda chegue até o judiciário, o juiz vai pegar o contrato, vai olhar aquilo ali e vai julgar com base no contrato, né? Ele não vai julgar com base no que vocês esperavam, do que vocês tinham pensado antes de assinar aquele contrato, né? Então o contrato ele tem que ter uma relação, ele tem que estar bem redigido, ele tem que ter boas cláusulas em relação à saída, à rescisão, à multa, que nem sempre modelos encontrados na internet vão trazer para o seu negócio. Como eu vou conseguir ter uma assessoria jurídica, uma ajuda em relação às questões jurídicas, se os escritórios de advocacia cobram muito caro,
se os bons escritórios de advocacia cobram mais caro ainda, e se eu nem sei o que eu preciso cuidar em relação às questões jurídicas, né? Nós fizemos algumas pesquisas já ao longo do tempo, existem outras pesquisas de instituições educacionais bem conhecidas que indicam que as pequenas e médias empresas e startups no Brasil acabam deixando a desejar em relação ao cuidado jurídico, né? Acho que mais de 70%, 80% das startups no Brasil não tem um acordo entre sócios, por exemplo, né? A gente tem uma pesquisa da Fundação Dom Cabral também indicando que conflitos entre sócios são um dos principais aspectos de fracasso dos negócios, né? O que está completamente relacionado a ter um auxílio jurídico e criar essa estrutura jurídica do negócio, né? E dessas pesquisas também decorrem alguns sintomas de por que os empreendedores não cuidam das questões jurídicas, né? O primeiro deles seria a linguagem. A linguagem jurídica ela é muito distante do mercado, então do dia a dia das pessoas, né? A gente tem muito aquela ideia daquela comunicação do tribunal em que alguém vai falar um Vossa Excelência, um Data Vênia, né? Normalmente os advogados eles estão engravatados, isso já gera um afastamento com o empresário, o empreendedor, né? Um outro aspecto que também é um dos motivos das pequenas e médias empresas não cuidarem das questões jurídicas é o custo, né? Você chega para falar com um advogado, você está começando o seu negócio, você precisa de termos de uso, você precisa de um contrato de confidencialidade, de prestação de serviço, e aí ele vai te cobrar de uma maneira que era cobrada há, sei lá, 50, 100 anos atrás, né? Ele vai te cobrar honorários que normalmente são bem caros, né? Isso está relacionado também ao modelo de negócios da advocacia tradicional, né? Que acabam deixando o custo lá em cima e que afasta esses pequenos e médios empreendedores da assessoria jurídica, né? Um outro ponto seria a entrega. É uma reclamação muito constante dos empreendedores da dinâmica, da agilidade, do tempo de entrega que os advogados têm, que nem sempre é o tempo dos negócios, né? Às vezes você precisa fechar um negócio em 1-2 dias, só que o advogado vai demorar 15 dias, um mês para entregar um contrato. E isso daí é fatal para um negócio, principalmente um negócio pequeno, um negócio que está iniciando, ou até um negócio que está crescendo, que precisa de agilidade, que precisa de uma dinâmica maior nessa prestação de serviços jurídicos ou de assessoria jurídica, né? Tem um outro ponto também, que os empreendedores acham que contadores são suficientes para resolver as questões jurídicas do seu negócio, né? Eu costumo dizer que estou exagerando, né? Mas quase toda pequena e média empresa ou empresa no Brasil tem um contador, tem uma contabilidade, mas poucas empresas, poucas pequenas e médias empresas, com certeza, têm uma assessoria jurídica, um advogado, ou então alguma solução jurídica para estar ali do lado a lado cuidando dessas questões, né? Nós temos advogados especializados em startups, em empresas de tecnologia, ou então em pequenas e médias empresas, em empreendedores de médio porte, de pequeno porte para determinados nichos, e esses advogados, eles têm modelos de negócio, de cobrança, que são bem mais dinâmicos, que cabem no bolso dos empreendedores. Além disso, nós temos soluções inovadoras, né? Para quem gosta de modelo, nós temos sites que vendem modelos que já foram validados e que podem servir, apesar de ter algumas ressalvas em relação a isso, mas é melhor do que você pegar um modelo aleatório
na internet. Nós temos outras plataformas que ajudam empreendedores a resolver essas questões jurídicas também, né? E por fim, eu acho que é importante a gente mudar, né? Cuidar das questões jurídicas não é apenas um custo, é um investimento que vai economizar muito dinheiro lá na frente e muita dor de cabeça lá na frente, né? Não é apenas um custo, é um investimento para a sustentabilidade, para o desenvolvimento do seu negócio.